Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informações do mercado. Corinthians e Vitor Pereira já discutem a renovação do contrato. Como anda a situação de Franco Vera, o volante do Argentinos. Falo também sobre o São Paulo e o novo vínculo de Rogério Ceni, quanto o treinador vai ganhar. Já o Atlético Mineiro tenta dar um chapéu no Palmeiras para ficar com De La Cruz. No Flamengo, Michael é uma possibilidade real? Tem ainda informações sobre o desmanche no Santos, a situação dos reforços no Botafogo, as últimas do mercado de transferências. Você nem pensa em não assistir a esse vídeo inteiro. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, super agradecido a vocês por me permitirem chegar a mais de 1.200.000 inscritos aqui no canal do Nicola. Se você ainda não é inscrito, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master do Fluminense e do Atlético Mineiro. E tem uma ótima notícia: quarta-feira é dia para você se dar super bem na Betano com odds espetaculares. Dá uma olhada nesses jogos da Copa do Brasil. Vitória do Flamengo contra o Galo paga R$2, o empate paga R$3,55 e a vitória do Galo no Rio de Janeiro pagando R$4,25. No confronto entre Ceará e Fortaleza, R$2,37 para a vitória do Ceará, R$3,15 para o empate e R$3,60 para a vitória do Fortaleza. Já no duelo entre Goiás e Atlético Goianiense, o empate paga R$3,05. Para fechar, Santos e Corinthians, jogo na Vila Belmiro, Peixe vencendo paga R$2,12, o empate paga R$3,15 e a vitória corintiana pagando R$3,80. Não vai ficar fora dessa, certo? Só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na Betano usando esse link para ter direito a uma série de vantagens e começar a aproveitar a Betano, beleza? Bom, bora iniciar o vídeo de hoje com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Felipão e seu Atlético Paranaense, que venceu ontem o Bahia por 2-1 de virada. O Bahia sai na frente com o gol do Matheus Davó, o Atlético consegue a virada com Eric e Rômulo e está nas quartas de final da Copa do Brasil, como também já está nas quartas de final da Libertadores da América. O trabalho do Furacão e do Felipão são bastante elogiáveis. Já o Fluminense fez 3-0 no Cruzeiro, no Mineirão, todos os gols na reta final da partida, garantindo a classificação com alguma folga. Já havia vencido também a partida no Rio de Janeiro. Destaque para mais um gol de Germancano, já são 27 na atual temporada. O Flu agora aguarda o seu adversário em sorteio que será feito em breve. Giovani, atacante do Corinthians, foi comprado do Capivariano, como você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Timão vai prorrogar o empréstimo do atleta por 2 semanas, só para não correr o risco de não tê-lo nos próximos jogos em relação ou em razão da data da janela de abertura de inscrições, mas vai depositar R$3 milhões ao Capivariano para ter 60% dos direitos econômicos. Seguindo por aqui, quero contar que conversei com o pai do Diego Ribas, o seu Jair Ribas, sobre a possibilidade de um meia se mudar para a Grécia. Nos últimos dias especulou-se lá na Grécia que o Diego Ribas tem uma oferta de um time de lá. O pai garantiu que não chegou proposta e que não há intenção de deixar o rubro-negro antes de dezembro, quando acaba o contrato. Para fechar o giro de notícias, contar que Pedro Raul, apesar do assédio do Nagoya Grampus, decidiu permanecer no Goiás. Ele está super contente e quer disputar a artilharia do campeonato, o que o motiva a recusar uma proposta para ganhar bem mais no futebol japonês. Já o Santos vai começar a transmitir todas as partidas do seu time da base, dos seus times da base, na Santos TV, toda vez que for mandante. Se aproveitando daquela história da lei do mandante, era um velho sonho do presidente Andrés Rueda. E para fechar, o Curitiba anunciou a contratação do goleiro Gabriel Vasconcelos, ex-Milan, atleta que tem bastante tempo de Itália, não conseguiu jogar no Milan, mas passou por vários outros clubes, chega com uma opção real para titularidade. Bora falar sobre Mesut Ozil, meio atacante, 33 anos de idade e que está livre no mercado. Ele tinha vínculo com o Fenerbahçe, ganhava R$2,5 milhões por mês. O contrato acabou, o Jorge Jesus preferiu abrir mão do atleta, que está sendo oferecido a times brasileiros e argentinos. A sugestão é de um intermediário ligado a Erkut Sojic, que é o representante oficial do Ozil há pelo menos 15 anos. Mas antes de você se animar com a possibilidade de contar com o Ozil no seu time, é bom contar que a pedida do jogador é completamente fora da realidade no Brasil. O Ozil chegou a ser trending topics, um dos assuntos mais comentados do Twitter ontem. Vários torcedores, por exemplo, do Fluminense, animados com a chance da contratação do atleta. O Flu já descartou qualquer possibilidade de contratação. Isso eu acho que vai valer para a maioria dos clubes daqui. A tendência é que o Mesut Ozil acabe ficando no futebol europeu, onde vai ter a oportunidade de ganhar mais dinheiro
Com a desvalorização do real em relação ao euro e ao dólar, fica super complicado trazê-lo. E eu também nem sei se seria um bom nome. Já foi um baita jogador, fim de carreira, enorme dificuldade. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que é mais um a entrar na briga com o Palmeiras por De La Cruz. Contei para vocês no início dessa semana que o Verdão elegeu De La Cruz como substituto ideal para Scarpa. De qualquer maneira, em meio às tratativas do Palmeiras com o representante do De La Cruz, apareceu o Atlético Mineiro. Também tem a intenção de contratá-lo, assim como o Palmeiras, o Galo quer contar com o De La Cruz para janeiro de 2023. Fica inviável trazê-lo agora, porque o River Plate pede entre 10 e 12 milhões de dólares, apesar de ter só mais 6 meses de contrato com o atleta. A ideia do Palmeiras e do Galo é fechar um pré-contrato com o De La Cruz, oferecer uma quantia bem menor em luvas, pagamento pela assinatura do contrato, e trazer o jogador que tem só 24 anos de idade, atleta da seleção uruguaia, um dos mais importantes e destacados do futebol da América do Sul. O Galo, de acordo com a imprensa argentina, até cogitou a possibilidade de trazê-lo para agora. Essa possibilidade já foi descartada pelo River Plate diante da oferta bem baixa. Tem também aquela questão envolvendo o Galo e River Plate, o não pagamento de parcelas do Nacho. O River Plate chegou aí à FIFA contra o Galo. Imaginar um acordo entre os clubes hoje seria bem mais complicado, até por isso a opção do Atlético Mineiro é de esperar pelo fim do contrato para pegar o jogador livre. Para mim, o De La Cruz é uma das melhores opções disponíveis no mercado da América do Sul em bastante tempo. Quem conseguir contratá-lo vai fazer um golaço, embora a prioridade do atleta seja jogar no futebol europeu. Bora falar agora sobre Souza. Você lembra dele? Volante ex-São Paulo, Vasco da Gama, também passou pelo Grêmio, está no Besiktas, vai para o seu último ano de contrato. E nas últimas horas, muita gente passou a especulá-lo como possível reforço, especialmente do Vasco e do São Paulo. Os clubes procuram por volantes a identificação do Souza com esses dois times. Ah, Nicola, o Alex Teixeira estava no Besiktas, tinha mais um ano de contrato, acabou sendo liberado e fechou com o Vasco. Pode acontecer o mesmo? Pessoal, situações completamente diferentes. O Alex Teixeira nunca conseguiu brilhar no Besiktas e tinha um salário extraordinário por lá. Já o Souza é capitão, é um dos principais ídolos, referência do time dentro e fora de campo, adorado pelo torcedor. Não existe nenhuma possibilidade de o Besiktas aceitar a rescisão do contrato do Souza sem, por exemplo, uma compensação financeira das melhores. Souza também super ambientado, identificado com o clube, não vai forçar uma situação. Então o mais natural hoje é que o Souza cumpra seu contrato até a metade do ano que vem e aí sim, livre no mercado, possa tomar a decisão sobre o seu futuro. O Vasco é sim uma opção para a próxima temporada. O Souza nunca escondeu o enorme carinho que tem pelo clube. Ele é amigo demais do Alex Teixeira. E a ida do Alex para o Vasco, caso fique tudo bem até a próxima temporada, também pode ser mais um indício desse acordo. Mas para o ano que vem, São Paulo, por também ter uma ligação, o atleta já passou pelo clube, também pode acabar sendo uma alternativa, mas essa discussão vai ter que ficar um pouquinho mais para frente. A gente volta a falar sobre o Souza em outros episódios mais para o futuro, beleza? Bora falar agora sobre Michael, que deu uma entrevista na semana passada ao Ale Oliveira, afirmando que quer ficar no Brasil. Sente saudade da família, dos amigos, foi um baque muito grande a morte da mãe que aconteceu recentemente. Relatou problemas de adaptação na Arábia Saudita. Ele é atleta do Al Hilal, onde ganha 1 milhão e 100 mil reais por mês. Detalhe importante a respeito dessa história. O Al Hilal desembolsou 8 milhões e meio de dólares para contratá-lo do Flamengo em janeiro desse ano. Esses 8 milhões e meio de dólares equivaliam na época a 45 milhões e meio de reais. De acordo com o Ale Oliveira, ele falou isso ontem no Cancelados, a ideia do Michael não é nem voltar para a Arábia Saudita e já ficar aqui em definitivo. Como é que isso vai acontecer? A única oportunidade ou alternativa seria de um clube brasileiro bancar os 8 milhões e meio de dólares para tirá-lo do Al Hilal. Um empréstimo não faz sentido, o cara foi bem lá. Nos 6 primeiros meses da passagem pelo futebol saudita, gols, assistências, titularidade, inclusive fãs no futebol de lá. Mas, diante desse contexto, dessa não vontade do Michael em voltar, a única alternativa seria da compra do atleta. O São Paulo definitivamente não tem condição. O nome do São Paulo passou a entrar nessa especulação porque o Michael já se revelou tempos atrás torcedor do São Paulo na infância. Em relação ao Flamengo, ele fez uma promessa quando deixou o clube ao Marcos Braz de que voltaria ao Flamengo assim que possível. Não vejo possibilidade de o Michael virar reforço nem do São Paulo nem do Flamengo nesse momento, a menos que o Flamengo tope bancar 8 milhões e meio de dólares para recuperar o que foi investido pelo Al Hilal em janeiro. Só para arrematar sobre essa história,
apesar de o Alê ter ficado com a impressão de que o Michael nem volta para a Arábia Saudita, já há data inclusive para sua reapresentação, 25 de julho. Teria mais alguns dias para curtir as férias por aqui e depois teria de embarcar rumo à Arábia Saudita para cumprir os outros 2 anos e meio de contrato. 1.100.000 por mês é quanto ganha o Michael, livre de impostos por lá. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação do Flamengo. Negociação com o Wendel segue complicada. O Flamengo até chegou próximo da pedida do Wendel, pedida salarial. Agora falta o principal, um acordo com o Zenit. O Zenit não está muito disposto a pegar o jogador por empréstimo. E o Wendel não quer sair pela porta dos fundos, tendo de recorrer à FIFA para suspender seu contrato. Diante desse contexto, é natural que o Flamengo tenha de esperar mais para poder ter o Wendel e vai precisar torcer também para que clubes ingleses como o West Ham e o Arsenal, que foram especulados nos últimos dias ligados ao Wendel, acabem não contratando ou fazendo proposta, porque se fizerem proposta para compra, essa é a intenção do Zenit, o Flá vai acabar perdendo o negócio. Bora falar sobre a faxina no Santos? Ricardo Goulart está fora do peixe. Houve um acordo nessa terça-feira entre o presidente Andrés Ueda e o Paulo Pitombeira. Decisão bem bacana do Ricardo Goulart, que deixa o clube sem exigir qualquer centavo do que teria daqui até o fim do vínculo em dezembro de 2023. O Santos vai fazer uma economia gigante, porque os vencimentos do Ricardo Goulart giravam entre 500 e 800 mil reais mensais. Era de longe o jogador mais caro do elenco do Peixe. O Goulart não é o único a deixar o clube nos últimos dias. Marcos Guilherme, Jobson, Lucas Lourenço, Kaique, Robson Reis, Velasquez também já deixaram o Santos nos últimos dias. A maior parte desses meninos, todos com salários baixos. Mas só a economia com Marcos Guilherme, com Velasquez e com Goulart já representa bastante dinheiro. Nos próximos dias a gente também pode assistir a mais saídas. O Maranhão tem proposta para deixar o clube e o Johan Júlio, que não deu certo, era um pedido do Fabian Bustos, pode ser devolvido para o seu time no Equador. Juntando toda essa galera, a economia fica próxima a 2 milhões de reais por mês. E isso vai dar um fluxo, isso vai dar uma força para o Santos na tentativa de buscar reforços para a janela de transferências. O Peixe, muito discreto nesses movimentos de contratação, entendia que havia necessidade de liberar a caixa para depois, com essa economia, buscar jogadores para tentar melhorar o time. O Santos, que nessa quarta-feira tenta a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, classificação das mais complicadas depois da derrota por 4-0 para o Corinthians na Neoquímica Arena. Quero falar agora sobre o Rogério Ceni, que renovou o seu contrato com o São Paulo. Isso certamente você já sabe, né? O vínculo, que terminaria em dezembro de 22, foi estendido até dezembro de 2023. A renovação de contrato foi conduzida por Júlio Casares, presidente do Tricolor. O Júlio entendeu que, pela identificação com o clube, pelos ótimos serviços prestados, pela proximidade com o torcedor, pela intenção de fazer o São Paulo melhorar, o Rogério merecia uma extensão do contrato, procurou o goleiro, o ex-goleiro no caso, o treinador ofereceu essa extensão, o Rogério Ceni aceitou e tá tudo certo. Até ouvi uma frase legal do Júlio Casares que eu queria dividir com vocês, abre aspas: o Rogério sempre foi o técnico dos meus sonhos para o São Paulo. Não consegui contratá-lo quando assumi a presidência. Ele estava no Flamengo e não houve acordo. Fechei com o Crespo, mas na primeira oportunidade fui buscá-lo e estou muito feliz com o Rogério por aqui. Fecha aspas. O Rogério também está animado, bem mais do que em outros tempos, entende que as coisas têm evoluído, o trabalho tem crescido. Quero contar um bastidor dessa história. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte ligada ao departamento de futebol para saber se houve reajuste, se houve algum movimento no salário do Rogério Ceni. Sim, houve um pequeno reajuste salarial. E aí tem muita gente especulando que o Rogério está ganhando perto de R$1 milhão por mês, esse tipo de coisa. Não é verdade. O salário do Rogério Ceni hoje gira na casa dos R$700 mil por mês. Ou vai girar na casa dos 700 mil, porque esse valor já vai incluir um pequeno reajuste salarial, que vai começar a valer a partir do mês de agosto e vai se estender até dezembro de 2023. Foi a forma que o São Paulo encontrou para reconhecer os serviços prestados do goleiro. Queria saber se você está curtindo a chegada ou a passagem do Rogério como técnico. Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Antes de mudar de assunto só sobre o São Paulo, contar que o Ferrarese, aquele zagueiro venezuelano que pertence ao Grupo City e foi oferecido recentemente, essa conversa deu uma esfriada nos últimos dias. O São Paulo segue encontrando problemas financeiros ou dificuldades para contratar atletas por causa de problemas financeiros. Bora falar agora a respeito da renovação de contrato de Vitor Pereira e sobre o Fausto Vera.
assuntos que envolvem o torcedor corintiano. Bora começar a falar sobre o Fausto Vera. Tinha contado para vocês no vídeo da manhã da terça-feira que o Fausto Vera era um nome especulado lá na Argentina. O César Luiz Merlo foi quem trouxe a informação. De acordo com o jornalista argentino, a proposta do Timão é de 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. Consultei uma fonte no Corinthians que confirmou o interesse no Fausto Vera, mas disse que as cifras são diferentes. 4 milhões de euros, pagamento em 3 anos. 4 milhões de euros equivalem a mais ou menos 21 milhões de reais. Os 6 milhões de euros equivalem a mais de 32 milhões de reais. O que é notícia é que o Corinthians entende que o Fausto Vera, esse atleta de 22 anos de idade, com passagens por todas as categorias de base da seleção argentina, volante do tipo moderno, com muita disposição em posição física e descoberto pelo Cifute, foi aprovado pelo Vitor Pereira, é o alvo do Timão para agora. Não se trata de uma operação fácil, estamos falando de muitos milhões de euros. O argentino Júnior já quis algo perto de 8 a 10 milhões de euros para vendê-lo para o Torino algum tempo atrás. O Vera teve uma pequena queda de produção, o Torino desistiu da contratação e hoje Corinthians e Genk da Bélgica são os principais interessados. Sobre Vitor Pereira, na live do Nicola dessa terça-feira me perguntaram se o Corinthians já iniciou tratativas com o Vitor Pereira para prorrogação do contrato que termina em 31 de dezembro. O trabalho do português é excelente. O cara tem até aqui 33 jogos, 14 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. O Timão é vice-líder do Campeonato Brasileiro, só um ponto atrás do Palmeiras, classificado para as quartas de final da Libertadores e muito perto de se classificar também às quartas de final da Copa do Brasil. A vitória por 4 a 0 no jogo de ida contra o Peixe praticamente assegura o Timão na próxima fase. Uma campanha extraordinária. Diante disso, o Corinthians tem a vontade de renovar o contrato com o VP. E nos últimos dias procurou o português. E aí, vamos conversar sobre a renovação? A frase que eu vi de uma pessoa do Corinthians é a seguinte, abre aspas: o Vitor só aceita conversar sobre a renovação no fim do ano. Sempre fez isso ao longo da sua carreira, nada antecipado, fecha aspas. Então o Timão procurou o Vitor Pereira para oferecer uma extensão de contrato para garantir a segurança para o próximo ano do Corinthians e do próprio treinador. O VP quer aguardar cenas dos próximos capítulos, quer entender como é que o Corinthians termina a temporada, quais são os planos e capacidades financeiras antes de tomar sua decisão. Torço para que o Vitor Pereira fique. Acho que além de contribuir para o Corinthians, ele contribui bastante também para o futebol brasileiro. E você aqui que pensa sobre essa história, use espaço para comentários, deixe a sua opinião. Fechado? Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Botafogo e contratações do Botafogo. Primeiro, Martim Orreda, atacante, 23 anos de idade, pertence ao Godoy Cruz. O negócio está bem encaminhado, falta o acerto em relação à forma de pagamento. Botafogo ofereceu 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos desse atleta, que é um ponta esquerda, muito elogiado. Outro dia, inclusive, meteu gol no River Plate. O Godoy Cruz aceitou a oferta de 4 milhões de dólares por 80%, mas exige que a maior parte dessa grana seja paga de forma à vista. E o Botafogo quer um parcelamento um pouquinho mais longo. Imagino que esse acordo seja feito nos próximos dias para que o Orreda se mude para o Botafogo. Vocês me perguntaram sobre Tiquinho Soares, confirmei mais uma vez antes de gravar esse vídeo com um amigo próximo do Tiquinho. Ele não sabe de absolutamente nada sobre o interesse do Botafogo. Outro nome que surgiu muito forte nas redes sociais nas últimas horas, Luiz Adriano, ex-Palmeiras, atualmente no Antalyaspor. Tem mais um ano de contrato na Turquia, mas, de acordo com as redes sociais, ele será reforço do Botafogo. Mandei mensagem para um dirigente do Botafogo, da minha confiança, e perguntei: essa história do Luiz Adriano é quente? A resposta foi, abre aspas, friaca, fecha aspas, ou seja, mais do que frio, tá muito frio. Luiz Adriano dificilmente será reforço do Botafogo, que segue em busca de um centroavante. Tratativas com o Cavani não deram certo, com o Zahavi também não. O Botafogo está em busca de um camisa 9. Você tem sugestão? Use o espaço para comentários. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta à tarde com mais informações. E tem também o programa do Nicola à noite, beleza? Abraço, tchau!